A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Vitória Fidelis Curocal e eu estou aqui para mais um devocional. E eu vou confessar para vocês que esse devocional vai ser um devocional diferente. Eu creio que diferente de tudo que você talvez já tenha ouvido. Eu sei que muitas das vezes nós viemos aqui, eu digo nós porque não estou sozinha. Louvado seja Deus, eu digo que Deus está comigo. Quando eu me posiciono para levar o evangelho, eu não estou sozinha, eu preciso da ajuda de Deus. Então, todas as vezes que vamos trazer uma palavra, muitas das vezes queremos trazer todos os versículos, explicar tintim por tintim, e muitas das vezes isso não dá, porque o Senhor quer falar de uma maneira diferente. Então, no dia de hoje, Deus vai falar conosco de uma maneira diferente. Eu vou meditar com vocês hoje no livro de Ezequiel, capítulo 40. Não vamos meditar em todos os versículos, vamos fazer apenas a primeira leitura dos primeiros versículos e ir para uma direção que o Senhor sempre tem teclado nessa tecla, né? Tem teclado nessa tecla sobre levar o evangelho. E quem está me ouvindo hoje aqui sabe que isso foi uma ordem de Jesus. Ele disse: ide. Ele não disse se vocês quiserem, se vocês puderem. Não, ele disse ide. Ide é vai. Vai é uma ordem. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre o ide do Senhor, de uma maneira diferente, totalmente assim que eu nem imaginava que Jesus falaria neste percurso. Amém? Mas como você já sabe, antes nós faremos uma breve oração. Eu espero ser breve, amém, naquilo que eu vou falar, e bem objetiva, porque a humanidade, as pessoas, elas precisam de ouvir o evangelho, porque o evangelho salva. Então, Deus conta comigo e com você para levar o ide. Não é um se você pode, ele disse ide, amém? Então, nós vamos meditar juntos, mas antes fazer essa breve oração. Se você puder, se coloque em oração juntamente comigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que leva o seu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá começar a oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por esta rica oportunidade. Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, coloco tudo diante de ti. Meu Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome. A Tua palavra diz que onde estão dois ou mais no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Senhor, me capacita para ministrar a Tua palavra no dia de hoje. Abra o nosso entendimento para entender acerca da Tua palavra, pois ela é viva e eficaz, Senhor, ela não volta vazia. Eu sei, meu Pai, que tem destino essa palavra, e a sua palavra vai fazer aquilo que lhe apraz, ou seja, vai fazer ali a sua vontade. Meu Deus, sou totalmente dependente de ti, do teu Espírito Santo, para ministrar essa palavra. Que mesmo tudo aquilo que eu anotei, fiz um esboço, preparei tudo. Meu Pai, se o Senhor quiser mudar alguma coisa, seja feita a tua vontade, porque a mim não compete o que querer dizer, mas me preparo, me capacito, estudo para que eu possa trazer uma palavra, Senhor, ao coração do teu povo que está aqui para ouvir, Senhor. E a tua palavra diz que nós devemos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nós estamos aqui, meu Pai, totalmente dependentes, Senhor. Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tirando toda a vulnerabilidade, Senhor, que há em nosso meio no momento de agora, Pai. Meu Deus, vai tirar todo bloqueio na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos entendê-la, queremos aplicá-la na nossa vida, porque não adianta a gente somente ler. Nos ensina a aplicar a Tua palavra na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Se conosco no dia de hoje. Vai tirar todas as barreiras, muralhas, Senhor, que nos impedem de levar o Evangelho. Senhor, vai tirar todas as distrações do nosso meio, meu Pai, tudo aquilo que tem roubado a nossa atenção, nosso tempo contigo, Senhor. E também sobrecarregar de tarefas ou coisas e compromissos e deixarmos o mais importante, que foi a Tua ordenança sobre levar o Evangelho. Nos capacita para isso, Senhor. Toma nas Tuas mãos nossa família, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas. Toma a vida de cada um, cada lar, cada família aqui neste momento, Senhor. Visita, Senhor, cada pedido de oração, meu Pai, em nome de Jesus. Visita lares, famílias,
vai visitando as necessidades, Senhor, do teu povo, vai amparando o teu povo, consolando, meu Pai, dando graça, meu Pai, em nome de Jesus, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Meu Pai, em nome de Jesus, nos capacita, nos reveste de poder e autoridade do Teu Espírito Santo. Senhor, nos ensina a levar o ID, nos ensina a orar, nos ensina a interceder, nos ensina a levar o Evangelho, o ID do Senhor. E nos capacita, Pai, cada dia, porque não é fácil, Senhor. Nós pregamos para muitas pessoas, meu Pai, e muitas vezes eles não querem dar ouvidos, mas a Tua palavra diz que ela vai se cumprir, ainda que tenha aqueles que não querem ouvir. O Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia, e que no abrir da nossa boca seja nos dada a palavra para se fazer conhecido o mistério do Evangelho. Esta é minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer também pelo teu Filho amado Jesus Cristo, pelo meu deitar, pelo meu levantar, porque Ele me deu mais uma oportunidade de poder levar a sua palavra, embora não seja, meu Pai, eu como um todo, meu Pai, perfeita. Eu sei, eu conheço as minhas fragilidades, as minhas limitações, as minhas debilidades, mas coloco tudo diante de Ti. Te agradeço por teu sacrifício, Jesus, pelo teu imenso amor, pela tua graça e misericórdia, pelo teu favor imerecido e por essa responsabilidade de levar o Evangelho. Nos ajuda, porque não é fácil, Senhor. Não é fácil, Senhor. Só quem prega o Evangelho verdadeiro e genuíno sabe do que eu estou falando, Pai. O Senhor anunciou o Evangelho. O Senhor anunciou o reino de Deus, Pai. Nos ajuda a cumprir com o nosso chamado. Em nome de Jesus, porque vidas estão precisando, Senhor. Conta conosco. Em nome de Jesus. Quebra as cadeias, correntes, joga por terra as muralhas e tudo aquilo que está na nossa frente, tentando nos impedir, joga por terra. Em nome de Jesus, meu Pai. Nos dá poder, nos dá ousadia, revestimento espiritual e tudo aquilo quanto nós precisarmos para proclamar o ID do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, fica conosco, para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos, desde já agradecemos, porque cremos que já recebemos todas as coisas a qual o Senhor nos diz. Que era primeiro para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não seriam acrescentadas. Então eu creio que não correremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de nós. Eu profetizo essa palavra sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa o canal, as famílias, os lares e tudo aquilo que leva o nosso nome, em nome de Jesus. Abençoa também a nossa vida ministerial e todas as outras também, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelos livramentos, pelas curas, pelas respostas de oração a qual o Senhor tem nos dado. E tudo o quanto o Senhor já me permitiu hoje, deitar, levantar, me alimentar, estar de pé com saúde e me ajudar mais um dia a me capacitar para levar o Evangelho. Ajuda esse meu irmão também, meu Pai. Não deixe que ele se acovarde, pois a tua palavra nos orienta que nós devemos ser fortes e corajosos, porque onde quer que nós pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor seria conosco. Não deixe que nós temamos o ser humano, meu Pai, porque o ser humano ele precisa ouvir. Desde o ímpio ao justo, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. É muito bom estar em oração juntamente com vocês. Continue orando pela minha vida também, porque eu também sou carente de orações também, amém? Vamos então para a nossa segunda parte, que é o estudo da palavra, amém? A leitura e o estudo. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor nos capacite nesta oportunidade. E para dar início, eu quero estar fazendo a leitura de Ezequiel capítulo 40, versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 40, versículo 1 ao versículo 4. E tem como por tema esta palavra, o novo templo. Amém? Diz assim a partir do verso 1. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim
a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. O profeta Ezequiel estava aqui no tempo do cativeiro, ele mais o povo de Jerusalém. Nós já estudamos várias vezes a respeito disso, que Nabucodonosor veio e invadiu a cidade. Por conta da desobediência, Deus deu um castigo para o povo de Jerusalém, o seu próprio povo. E ali eles estavam na terra do cativeiro, né? E o que acontece? O Senhor vai tomar o profeta Ezequiel pela mão, né? Diz aqui, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel. Então aqui nas visões de Deus, o Senhor toma ele em espírito e leva ele em visão até a terra de Israel e põe ele sobre um monte muito alto, e sobre este monte havia um edifício de cidade para o lado sul. Quero continuar lendo com vocês a partir do versículo 3 e versículo 4, amém? E agora no versículo 3 e versículo 4 diz assim: E havendo-me levado ali, vi um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os seus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E esse foi o versículo ao qual mais me chamou a atenção. O homem que tinha cuja aparência a do bronze falou para ele, bem assim no versículo 4. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e vê com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque ele estava dizendo para Ezequiel que para isso ele foi chamado, trazido até aquele lugar. E ali o Senhor fez o clique. E eu falei: mas o que o Senhor vai mostrar para ele? O que o Senhor vai anunciar para ele? O que é para ele pôr no coração? E eu li, mas o Senhor trouxe para minha memória sobre essa palavra. É como se teve uma palavra-chave dentro deste capítulo. Anuncia para a casa de Israel. E eu falei para Deus o que eu poderia anunciar. Porque ali, se você for ler todo o capítulo 40, ele vai falar sobre o novo templo. Ele vai falar sobre as medidas, né, deste edifício a qual estava sobre o monte, a qual Ezequiel estava vendo. Mas eu não senti que era nesse sentido que Deus queria falar conosco. Um profeta, ele é chamado para anunciar o que ele vê e o que ele escuta, e colocar no coração e anunciar. E eu perguntei para Deus o que eu poderia anunciar. E na hora veio aquele versículo bíblico de Marcos, e eu quero ler com vocês. Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Talvez em alguma outra versão esteja, talvez na sua, de uma maneira diferente, como anuncia, amém? Então o pregai é anuncia, amém? Nesta versão que vocês estão vendo na imagem. Então vamos de novo. Marcos 16:15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos anunciando. E o Senhor trouxe essa palavra-chave para mim: anuncia. E eu fui procurar alguns versículos bíblicos a qual falava sobre anunciar o evangelho. É uma ordenança que o Senhor nos deu, levar o evangelho. Por quê? Escuta só o que eu vou dizer agora. Existem muitas pessoas que precisam ouvir acerca da palavra de Deus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus quer transformar a vida de cada um, a humanidade. Ele quer salvar a humanidade.
E Ele quer que as pessoas conheçam esta graça maravilhosa do Senhor. Então, como é que eles vão crer em alguém? Olha aí Jesus falando. Se não há quem pregue. E como vão pregar se não há quem os envie, né? Então, eu vou até registrar esse versículo bíblico porque eu não tinha notado ele. Então, Deus está nos enviando a essas pessoas, amém? Porque como é que vão crer em Jesus se não ouviram falar? Talvez você fale, mas irmã Vitória, será que alguém não conhece ou nunca ouviu falar de Jesus? Irmãos, pode ter certeza que enquanto nos quatro cantos da terra, eu digo os quatro cantos da terra e mesmo ela sendo redonda, eu digo os quatro cantos da terra, eu digo por onde quer que haja uma alma, o Senhor quer alcançá-la. Ou seja, ninguém vai dizer assim, olha, eu nunca ouvi dizer. No grande dia não vão ter como dar essa desculpa. A palavra de Deus vai ser pregada em todo o mundo. Porque Jesus disse em todo o mundo, né? Nações, povos e línguas. E Jesus está falando um outro versículo comigo que é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, vamos lá para o nosso devocional. Eu já estou ansiosa para anotar esse versículo bíblico, porque quando Deus revela o versículo bíblico, é a revelação do Senhor, né? O Senhor se revelando a nós de uma maneira, né, sobrenatural. Quem estuda muito a Bíblia, ele lembra de alguns versículos, mas ele não vê isso como uma lembrança. Ah, eu lembrei de um versículo bíblico. Não. Eu começo a abrir a boca, como diz Jeremias, né, capítulo 1. Jeremias diz que não sabia falar. E o Senhor fala para ele, ele tinha, né, Jeremias se tinha como por criança, não saberia falar, e como ele iria, como ele iria ser um profeta naquele tempo. Aí Deus fala assim para ele, não diga eu sou uma criança, né? Porque para onde eu te enviar você vai, né? E ali também diz que o Senhor fala para ele em Jeremias, olha Deus revelando outra palavra, que era para ele somente abrir a boca e o Senhor ia encher. Então muitas das vezes nós estamos preocupados em fazer esboços, não estou dizendo que isso é pecado, isso ajuda muito para quem vai pregar, mas a gente costuma fazer esboços, preparar um estudo, que nem eu estou aqui, estou preparando o estudo, falando tudo isso com vocês antes da nossa oração, mas no momento que eu abri a minha boca e eu me permito a ser um instrumento de Deus e deixar Deus falar e não ficar pensando nas palavras e deixar fluir, vem a revelação de Deus, da palavra. Então aqui o Senhor já está falando, né? Em Jeremias, Deus já está falando acerca de Isaías, que ele falou, né, sobre quem iria, né? Isaías, ele foi chamado, olha aí, ai Jesus, pega eu, meu pai, ai Senhor, Deus me lembra também daquele versículo, agora é uma lembrança, né, o versículo de Isaías, a quem eu enviarei, e eu lembro, nossa, eu tenho uma particularidade muito grande com essa palavra. Ai, Jesus, segura meu coração. Então você que tá aí, em nome de Jesus, segura firme na cadeira, porque senão Jesus vai fazer nós decolar aqui. Porque quando ele nos lembra dessas coisas maravilhosas acerca da palavra, só nos mostra o quanto ele nos ama e o quanto ele quer nos usar para que nós sejamos instrumentos e anunciar. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, é anuncia. Amém? Aí você vai falar, irmã Vitória, mas anuncia o quê? Muita calma, senão é muita informação para sua cabeça. Então vamos lá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus pela revelação da palavra, porque não é de mim, irmãos. Quando a gente se permite, Ele faz coisas extraordinárias. Ele quer que eu anuncie. Anuncie o que, irmã Vitória? A palavra de Deus para o teu coração nesta oportunidade. Amém? Então olha o que diz Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra, ela é muito familiar para mim, mas no meu ministério. Porque quando eu recebi a profecia, tá aqui nas inscrições do vídeo, que outrora, alguns anos atrás, eu recebi uma profecia de um vaso de Deus. E ele disse que Deus ia me usar na palavra, que eu ia pregar o evangelho. E que era para mim comer deste rolo. E o que aconteceu?
Eu fiquei sentada esperando? Não, eu prontamente comecei a me posicionar no estudo da palavra, a começar a ler com mais frequência e a entender a palavra de Deus. Porém, eu não entendia nada. Esse capítulo de Ezequiel 40 e também o 41, 42, que são as medidas do templo e tudo mais, era um dos versículos que sempre saía para mim. E eu falava, Senhor, o Senhor quer me usar, mas eu não estou entendendo nada. Como que vai ser isso, Senhor? Tem misericórdia da minha alma, porque como é que eu vou pregar a palavra, Senhor, mesmo não entendo? E fui pedindo sabedoria, e todos conhecem um pouquinho do meu ministério. Foi assim que Deus foi me dando sabedoria, me capacitando para poder pregar o Evangelho. E já faz mais de 4 anos que eu prego o Evangelho. Faz, acho que mais 5 anos que eu tô convertida. Talvez pode ser mais, eu não sou boa de cálculos de datas. Mas já tem um bom tempo. E eu pregava o Evangelho no grupo de WhatsApp, no grupo Mulheres Curadas. O grupo ainda existe, vai fazer aniversário agora em junho. Vamos, se eu não me engano, fazer 4 anos de grupo. E eu senti essa necessidade, como eu venho sempre dizendo aqui para vocês, que conforme você vê o áudio, você vê ele um pouquinho extenso, é porque a gente estuda mesmo, a gente se aprofunda mesmo. E um servo de Deus, uma serva de Deus, ele tem que se aprofundar na palavra. Não estou dizendo que sim, você tem que ser igual eu. Não, mas você tem que ter intimidade com a palavra. Porque como é que você vai conhecer o teu Deus? Como é que você vai conhecer Jesus se você não lê a palavra? Ela é uma peça fundamental para as nossas vidas, ela é bússola. Hoje pela manhã estava orando ao Senhor e eu falei, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. E eu falei, Senhor, que palavra que eu vou trazer hoje? E eu pedi uma palavra. Achei até que eu ia trazer essa palavra sobre lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E eu tirei uma palavra e Deus me deu essa. E nesse versículo 4 chamou muita atenção, né, na minha vida. E eu quero voltar para onde eu estava no último versículo, qual eu li com vocês, da imagem. A quem eu enviarei? Então quem vai anunciar? Quem vai anunciar o evangelho? Eu e você. Jesus já deu essa ordem. As pessoas perguntam muito assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Irmãos, vamos ler a Bíblia. A vontade de Deus para você é você pregar o evangelho. Se você não conhece e ainda está aprendendo, amém, glória a Deus. Então está no momento de você sentar e aprender. Mas tem muitas pessoas que já comeram muito aí da palavra, digo, se alimentaram, né? Comeram bastante deste rolo que é a palavra de Deus. O rolo, né, é referido também em Ezequiel. Deus fala com Ezequiel para ele comer do rolo. Mas eu quero dizer para você que eu sei que é difícil. A primeira vez que vamos pensar em pregar, dá um nervoso, dá um calafrio, dá um monte de coisa. Dá um frio na barriga. Mas eu vou dizer uma coisa que hoje parece tão natural para mim que eu não me vejo fazendo outra coisa. E louvar a Deus também. Então assim, eu amo fazer o que eu faço e eu não sinto um enfado por isso. Tem pessoas que falam, eu tenho que pregar, que responsabilidade muito grande. Sim, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu digo assim, tem pessoas que não querem anunciar o evangelho. Eu fico me perguntando por quê? Se ela já conheceram a verdade, como é que ela não quer que as pessoas conheçam essa verdade? Então por isso que nós, pessoas que lemos a palavra todos os dias, a gente entende essa necessidade. Porque Jesus está voltando e se eu não pregar para você, como é que vai ser, meu irmão? E se você não pregar para alguém, se você não ler você mesmo, como é que você vai saber o caminho que te leva à salvação? E quando eu me converti, eu via como as pessoas eram usadas por Deus na pregação do evangelho, no louvor, dentre outras coisas dentro da igreja. E eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero ser um instrumento do Senhor. E eu dizia muito nas minhas orações, eis-me aqui. E uma certa vez, uma certa feita, eu assisti uma pregação que falou justamente sobre esse versículo. E eu falei assim, meu Deus, como o Senhor sabe, como esse Senhor sabe, né, sobre isso. E ele falava, não diga somente eis-me aqui, mas diga envia-me a mim. E o Senhor me enviou, irmãos. Não foi o homem, não foi o ser humano. Foi o próprio Deus que me enviou. Ele me levantou. Eu tive tempos que estive, sim, por detrás das malhadas.
e certas vezes eu me sinto assim, mas o Senhor me vê, o Senhor te vê, você que prega o Evangelho. Não sei aonde, não sei como, mas talvez você não esteja ainda pregando em altares, talvez você ainda não esteja pregando em grandes congressos ou outras coisas e assim por diante. Não é isso o mais importante. O importante é o que você faz. Se você prega o Evangelho com sinceridade, independente do lugar onde você está, seja no ponto de ônibus ou na fila de um banco, se você anuncia o Evangelho, você pode ter certeza que o Senhor está te vendo, porque muitas das vezes não vamos ser vistos. Não é fácil pregar na igreja, eu já preguei na igreja, mas não é fácil pregar também nas ruas. Então assim, é muito fácil, as pessoas usam esse termo, é muito fácil pregar na igreja porque as pessoas ali já são convertidas. Não, irmãos, todos os dias precisamos nos converter, estando dentro da igreja ou fora da igreja. Todos nós, seres humanos, precisamos nos converter. E quem nos converte? É a palavra de Deus, é o Evangelho. Então por isso que o Evangelho precisa ser anunciado, para que as pessoas se convertam, se arrependam, para que elas possam chegar até o céu. Amém. Então eu quero ler com vocês mais uma vez o livro de Marcos, capítulo 16, amém? Versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira mensagem que o Senhor está nos dando, ordem é pregar o evangelho. Você lembra que o homem que tinha o aspecto, a aparência como de bronze, falou para ele: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. Ou seja, é tempo de anunciar. Amém? E anunciar o quê? Primeiro a gente ouviu o que é o Evangelho. Eu vou citar outro versículo bíblico, ao qual eu achei aqui, que se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 22. Jesus pediu para que algumas pessoas anunciassem a João o que estava acontecendo. João Batista estava preso, mas Jesus estava ali pedindo para que eles falassem para João Batista quais eram as coisas a qual estava acontecendo no ministério de Jesus Cristo. Porque João Batista disse: será que este é o Cristo a qual nós estávamos esperando? Ele ficou preso e ele ficou meio confuso. Será que ele é o Cristo? E aí ele vai e pede para que eles vejam o que está acontecendo e perguntem para Jesus se ele é o Cristo. E aí Jesus vai responder para ele que é para eles anunciarem a João Batista o que está acontecendo. E aí eu vou ler para vocês aqui agora. Lucas 7:22 diz assim: Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tens visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Você lembra que nós lemos Ezequiel 40, versículo 4, que era para ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. E olha que Jesus falou repetidamente para aqueles homens que foram atrás de Jesus, para falar para João Batista que o que eles estavam vendo e ouvindo eram os milagres que Jesus estava fazendo, desde a ressurreição ao cego enxergar e o mudo falar e assim por diante. Então esses homens foram portadores de boas novas, irmãos. Era para eles anunciar para João o que eles tinham visto. Lembra que nós falamos? Olhe com os teus olhos, entendeu? E aqui diz ainda, Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos estão ressuscitando e o evangelho está sendo pregado, E o que mais que eu devo anunciar? Talvez você pergunta para mim, Eu vou dizer para você o que mais que dá para a gente anunciar. E eu quero te anunciar que quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião:
o teu Deus reina. Então, em Isaías 52, versículo 7, outro profeta está anunciando que são formosos os nossos pés, nós que levamos as boas novas, que fazemos ouvir a mensagem de paz, do que anuncia o que é bom, o que faz ouvir a salvação. Então, olha só quantas coisas podemos anunciar. O que podemos anunciar mais? Livro de Salmos. Salmos 92, versículo 15, diz assim: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu fui procurando aí temas sobre a palavra anuncia e eu encontrei muitos versículos bíblicos. Então Deus quer que nós anunciemos que Ele é reto, que Ele é a nossa rocha. Nós temos que falar para o mundo quem é o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. A humanidade precisa saber disso. Em Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Talvez você esteja se perguntando o que eu devo falar, o que eu devo me expressar, como eu devo isso, aquilo, aquilo outro. É falar de Jesus, anunciar a Cristo. Atos 5,42 vai dizer isso. Em Salmos de número 68, versículo 11, olha o que diz também. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Então você está com muita dificuldade, meu irmão, minha irmã, de anunciar o evangelho. O Senhor já deu a palavra. Ele quer que nós venhamos a fazer o ID. Olha o que Lucas 4,19 vai nos dizer. Nesta versão está escrito a pregar a liberdade, mas em outras versões está a anunciar a liberdade, né? Então vamos neste versículo de Lucas 4,19 que está pela imagem da tela. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então não tem o que não anunciar. Tem para anunciar que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os leprosos estão sendo limpos, os mortos estão sendo ressuscitados. O que eu e você devemos anunciar? O que está na palavra de Deus. Aí talvez você se pergunta, como eu posso começar a anunciar? Olha, tem pessoas que usam o seu status do WhatsApp e anunciam o evangelho. Tem pessoas que usam o Facebook. Tem pessoas que anunciam o evangelho no YouTube. Tem pessoas que evangelizam nas ruas com os seus pastores. Tem pessoas que evangelizam nas praças. Eu não sei como você, meu irmão, vai fazer, mas você precisa se posicionar, porque foi uma ordenança do Senhor em que nós anunciássemos o evangelho a toda criatura. Então, você pode pesquisar na internet meios de evangelização. Existe de tudo hoje em dia para você poder fazer isso. Se você ainda não tiver um preparo, se prepara, se capacita. Aqui o canal do YouTube que nós temos, eu digo nós, eu, você, o Espírito Santo. Amém? Estamos aqui para te ajudar a entender, para que você possa também ganhar conhecimento através da palavra de Deus e do ensinamento, para que você possa também levar a palavra de Deus. Então assim, eu não conhecia e fui procurar meios de aprender a palavra de Deus, para que eu pudesse um dia ensinar. E hoje é muito raro eu usar algum meio de vídeo do YouTube para poder entender. Uso ainda bem raramente, demonstrando que eu também sou dependente de conhecimento. Mas eu aprendi muito lendo, aprendi muito orando, porque pedi conhecimento, pedi entendimento, pedi sabedoria. Então não é só você estudar, você precisa pedir primeiro para Deus a sabedoria, para que Ele te abra o entendimento, para que um dia você também possa ministrar a palavra de Deus. Ah, mas irmã Vitória, isso não é para mim, pregar a palavra. Não, eu digo sim. É que você ainda não entendeu o seu chamado, porque todos nós que somos discípulos de Cristo fomos incentivados a isso, a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia também diz que Jesus falou: ide e fazei discípulos. Então a gente precisa levar a mensagem, né, a palavra de Deus
para que as pessoas conheçam a verdade e sejam libertas por ela. E Jesus quer fazer a obra na minha na sua vida. Então não atrase o chamado de Deus na sua vida não, meu irmão, minha irmã. Eu sei que talvez você não se sinta encorajado, mas muitas pessoas que estão aqui já estão pregando a palavra e muitas pessoas não sabiam também como pregar a palavra. E foram assim, né? A prática leva à perfeição. Então eu quero finalizar esse devocional. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Que Deus ele vai te fazer ver e ouvir para você poder falar também. Amém? Ele quer fazer de você um portador das boas novas. E você acabou de ouvir dizer que quão formosos são os pés daquele que leva as boas novas. Então eu quero orar por você para que Deus te capacite. Você que está levando a palavra, meu irmão, minha irmã, continua, porque nós estamos conseguindo alcançar muitas vidas. Nós estamos em hoje, a última olhada que eu dei lá no canal. Estamos não, né? Nós estamos em 215 pessoas inscritas no nosso canal. São 215 almas que estão ali recebendo a palavra de Deus, orações, ensinamento da palavra. Então você juntamente comigo, né, pode compartilhar e evangelizar também outras almas. Talvez você fale, irmã Vitória, enquanto eu não prego, o que eu faço? Compartilha, meu irmão, minha irmã, este devocional para que outras pessoas também possam conhecer. E se você conhece alguém que está fugindo do chamado, tá igual o Jonas aí, ó, manda esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus, amém? E se você conhece alguém que pregava e hoje não prega mais, envia também esse link aí, compartilha para geral aí o nosso canal. Que Deus possa te abençoar grandemente, capacitar no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ele vai te capacitar, Ele me capacitou, Ele capacitou muitos que estão aqui e hoje nós fazemos o vídeo com muita alegria, né? E sim, muitas das vezes sofremos perseguições, mas isso não tem problema. Jesus também foi perseguido. Mas nós iremos fazer o vídeo do Senhor, independente de todas as circunstâncias. Há muitos impedimentos, há muitas barreiras, há muitas muralhas na frente, mas Jesus derruba todas elas pelo poderoso nome de Jesus, porque Ele é o maior interessado em que almas sejam salvas. E o Evangelho precisa ser pregado, irmãos. Então, diga para Jesus nesta oportunidade: eis-me aqui, envia-me a mim, amém? A capacitação vai vir do Senhor. E você também se esforça em nome de Jesus. Pega a Bíblia todo dia, lê um pouquinho, ora antes e fala: Senhor, me dá sabedoria. Amém? Porque a todos Ele dá liberalmente a quem pedir. Vamos finalizar com uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por esta rica oportunidade de poder trazer a Tua palavra, de poder pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, eu não sei quantas almas têm sido alcançadas. Que o nome do Senhor seja glorificado em cada alma que adentrar, Senhor, por este canal, seja aqui nos vídeos de ensinamento, seja nos vídeos de oração, nos vídeos curtos, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho traz vida. O Evangelho traz a libertação. Jesus é a libertação. Ele é o meu Salvador, Ele é o Salvador da humanidade. Traz a luz, essa verdade aos povos, línguas, para que eles venham, Senhor, em nome de Jesus Cristo, confessar que só o Senhor é Deus. Meu Pai, eu sei que às vezes somos falhos em anunciar o Evangelho, mas eu te peço, Senhor, nos ajuda, nos desperta, Senhor, porque muitas almas estão perecendo lá fora. E eu te peço, Senhor, que nós sejamos instrumentos do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, capacita aqueles que ainda precisam de capacitação. E eu confesso, preciso cada dia mais ainda de ser capacitado pelo Senhor, porque o dia que eu achar que eu posso fazer alguma coisa sozinha, eu estou bem errada, Senhor. Então eu te peço, vai adiante de mim, tudo aquilo que eu disser, cada louvor que eu for louvar, cada vídeo curto que eu for ministrar, e que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos ganhar almas para o reino de Deus. Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que sabe ganhar almas para Jesus. Então, meu Deus, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, dá entendimento e sabedoria àqueles que estão em busca, Senhor. E aqueles que ainda não sabem que precisa buscar, meu Pai, desperta eles. Traz essa visão, Senhor, sobre a vida deles. E nos usa, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E você que crê, meu irmão, diga amém. Deus seja louvado por esta oportunidade. Você que gostou desse vídeo, deixa o seu like em nome de Jesus. Curte, compartilha, comenta desse pedido de oração. E diz aqui se você já prega o Evangelho. E se você ainda não prega, mas se o seu sonho, o seu desejo é pregar um dia o Evangelho. Ou se você está aí, ó,
com medo de pregar o evangelho. Coloca aqui, irmã, eu ainda me sinto nervoso de pregar o evangelho, ou nervosa, né? Irmã, ainda estou sentada para aprender. Amém. Glória a Deus. Coloca aqui também. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima vez, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.